Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o arcanjo Miguel, que nós encontramos na Bíblia em várias passagens, se o arcanjo Miguel seria Jesus. Quando alguém me pergunta algo que é doutrina do adventismo do sétimo dia, eu deixo bem claro que o problema não está no algo ou na coisa ensinada, que em alguns casos pode até ser verdade, mas o problema está na origem desse ensino. O corpo doutrinário, o corpo de doutrinas dessa religião se originou dos ensinos de uma mulher chamada Ellen White. E a Bíblia afirma categoricamente que a mulher não deve ensinar. 1 Timóteo 2, de 12 a 14 diz: Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Deus tomou esse cuidado de proibir que a mulher ensine, porque a mulher foi enganada lá no Éden, caindo em transgressão. Apesar de Adão ter acompanhado sua mulher no erro, ele não foi enganado pela serpente. Ele estava ciente do erro. Por essa razão, a mulher é mais suscetível ao engano do inimigo. E mais ainda agora, pois depois da queda, Deus criou uma inimizade entre a serpente e a mulher, fazendo da mulher o alvo preferido de Satanás. Gênesis 3,15 diz: E porei inimizade entre ti, ele está dizendo isso a Satanás, a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua semente, ou descendente, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus precisou criar essa inimizade entre Satanás e a mulher por causa da relação de confiança que havia sido iniciada entre a mulher e o diabo, lá no Jardim do Éden, quando ela foi na conversa de Satanás. Deus pôs um fim àquela estranha amizade, criando um ódio especial de Satanás contra a mulher. Essa inimizade perdura até hoje e se estende à semente da mulher, que é o Salvador que havia sido prometido. É por essa razão que, em várias ocasiões, nós vemos Satanás atacando particularmente crianças na Bíblia, na tentativa de impedir o nascimento do Salvador anunciado no Éden, que seria aquele prometido para esmagar a cabeça da serpente. Mas voltando à questão do adventismo do sétimo dia, você nunca terá a garantia de que os seus ensinos sejam corretos, já que a origem deles está na desobediência a uma ordem clara dada por Deus: não permito que a mulher ensine. 1 Timóteo 2,12. Tratando agora da sua pergunta em particular, se o Senhor Jesus seria um anjo, não existe qualquer fundamento na afirmação feita pelo Adventismo no sétimo dia, que coincide também com a afirmação das Testemunhas de Jeová, de que o arcanjo Miguel seria Jesus. A Epístola aos Hebreus deixa clara a diferença entre anjos e Jesus. Hebreus 1, 5 a 8 diz: Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, que é Cristo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Os anjos adoram Jesus, porque Ele é Deus. E os anjos não são adorados em lugar nenhum da Bíblia. Em Apocalipse 19:10, o apóstolo João escreve: Eu lancei-me aos seus pés, aos pés do anjo, para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, eu sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em Apocalipse 22, de 8 a 9, João escreve: Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava, para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ao contrário dos anjos, Jesus é adorado por ser Deus, e ele não recusa adoração. Em Mateus 8:2, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Em Mateus 9:18, dizendo-lhes:
ele, Jesus, essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Em João 9,38, ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Em Hebreus 1,6, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. O título arcanjo, ou arquianjo, dado a Miguel, pode ser por ele estar numa posição elevada na hierarquia que Deus criou. Mesmo assim, ele ainda está abaixo do querubim, que é Satanás, como você encontra isso na Epístola de Judas. Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Veja que o arcanjo Miguel não ousou repreender o diabo, mas Jesus repreendeu o diabo em diversas ocasiões. Ele repreendia demônios, ou espíritos imundos, e o próprio Satanás, quando esse tentou influenciar os pensamentos de Pedro. Lá em Mateus 17:18 diz: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Isso era um demônio, um espírito imundo. Em Marcos 1:25, e repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Em Marcos 8:33, mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Portanto, o Senhor Jesus, ele repreendia, sim, Satanás. O arcanjo Miguel não podia repreender Satanás, porque na hierarquia angelical, Satanás é um querubim acima de um arcanjo. Mas a sua pergunta podia também ter sido sobre alguma doutrina do Adventismo no sétimo dia que estivesse correta. E mesmo assim eu iria sugerir que você nunca bebesse daquela fonte, justamente porque Deus afirma que não é confiável. Não permito, porém, que a mulher ensine, diz em 1 Timóteo 2, de 12 a 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É a continuação da passagem. Ainda que Ellen White, a fundadora do Adventismo, tenha costurado algumas verdades no tecido da sua doutrina, essas verdades podem estar ali apenas para servirem de gancho para levar os incautos à mentira. Na tentação no deserto, Satanás usou a palavra de Deus, mas nem por isso ele estava certo. Procure sempre analisar a origem, mesmo de uma verdade, porque a verdade pode ser apenas o preâmbulo de uma mentira. Além da ideia de que o arcanjo Miguel seria Jesus, Ellen White ensinou outros enganos. E alguns deles são: 1. O sono da alma após a morte. Porém, em Lucas 16:23, nós não vemos ninguém dormindo. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ele não está dormindo, o rico. Outro erro, a aniquilação dos perdidos, dizendo que depois os perdidos serão aniquilados, deixarão de existir. Mas em Marcos 9:44 diz: onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga, falando lá do lago de fogo. Ela ensinou também a guarda do sábado por cristãos. Porém, em Gálatas 3:11, Paulo escreve: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ela ensinou que Satanás teria levado os pecados do crente. Porém, em 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo, Cristo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ela ensinou que o cristão deveria ser vegetariano. Porém, em Mateus 15:36, o Senhor Jesus, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Portanto, quando você descobre que uma fonte começa errado, é que nem um botão da camisa. Como você botou o primeiro errado, os outros também virão errados. E quando você tem 99% de verdade e 1% de mentira, é preciso ter cuidado também. Porque veneno de rato é 99% milho.